Olá, pessoal, é a Adriana Silveira falando. Não deu certo lá no Facebook, viemos para o Instagram. Então, estamos aqui esperando agora o professor entrar para nós começarmos a nossa live, tá? Sobre constelação familiar. Inclusive, eu tá aqui, né? Deixa eu ver aqui. Estou aceitando aqui o convite do professor. Adicionando. Vamos dividir agora a tela aqui. Olá, professor. Já aceitei aqui. Agora o senhor que tem que aceitar aí. Olá, Olá, já estamos aqui, tudo bem? tudo bem, Então, professor? Não estou conseguindo. é isso Olá, aí. que Tudo engraçado, bem? não me dá Beleza, a semana vamos nos toda. ajustando. Estamos nos Isso, ajustando, é isso aí. isso é como essa situação do coronavírus, né? É uma situação completamente nova e que estamos Verdade, tendo que nos reinventar para nos ajustar e para as tecnologias darem certo, né? verdade. Então, talvez eu não conheça, mas pelo Facebook eu não, nunca entrei falando a dois, assim, né? Eu não sei Sim, até é se igual tem algo aqui. que eu, É igual, é igual. eu não Embaixo tem aprendi. mas é igual, é a mesma sistemática. Daí a pessoa, só que lá tem a possibilidade de a pessoa convidar, tá? Tem a pessoa pode convidar a pessoa para participar ou a pessoa pedir para ser convidada, que nem a gente fez aqui. Você se colocou à disposição e eu coloco ali para É, trazer, tá? talvez seja um pequeno detalhe, né, que eu não, ainda não Uhum, domino, porque eu nunca fiz pelo sim, Facebook a duas pessoas, né? sim. Mas Vamos então lá, estamos né? aí. Vamos. É que o Instagram, ele é muito pesado, professor. Por isso que eu evito fazer pelo Instagram. O Instagram é bacana, mas ele tem, para mim, que a minha Uhum. internet, ela é boa até ali, né? Então, é meio Ah, complexo. uma Então, coisa que a gente pode fica... fazer Hum. uma coisa que pode fazer é o seguinte: eu vou, eu vou começar uma live aqui e te chamar para ver se tu consegue entrar. Se tu conseguir entrar por aí, tudo bem também. Pode ser? Mas qual é a diferença? Não, porque eu aqui não identifiquei por aonde que se entra, mas se tu identificar por aí, né, aí O senhor diz começar lá no Facebook, é isso? eu vou tentar aqui, e daí eu Hum. te mando o link. Se tu conseguir identificar por onde é que Só que o senhor entra. tem, só que o senhor tem que fazer pela sua página pessoal, tá? Tem que fazer pela Ah, página pessoal. Pelo seu tem que ser. perfil pessoal que você tem que entrar, sim. Se for pela página por página, ele não aceita, tá? Ele não dá. Ah, Ele não aparece nada. Tem que ser, tem que ser entendi. perfil pessoal. Por isso que da outra vez que eu tentei, eu não consegui, tá? Então foi Ah, isso. Mas vamos lá. Eu acho que. Vamos ver com o vamos pessoal. falando por Pessoal, aqui. pessoal, nós Vamos estamos falando por aí. aqui. Estão nos escutando bem? Estão nos escutando bem, gente? Então é só isso que a gente precisa saber. Se estão nos escutando bem, a gente continua por aqui, tá? Estamos muito felizes que vocês estão aqui. Vamos falar de constelação. Professor, então, se apresente aí para o nosso público, para o meu público, né? Agora é o contrário. E fale aí, vamos falar um pouco de constelação, né? Eu estava falando um pouquinho antes de você chegar, né, lá pelo Facebook. Pois é, Então, eu trabalho já há 46 anos, né, com hipnose, 33 como ah, psicólogo, e trabalho com um grande número de abordagens, né, além da hipnose, da psicologia, psicologia positiva, e também com a constelação, né, que eu estudo há alguns anos também. E sim. a constelação, muitas pessoas consideram como sendo uma terapia. Na verdade, ela não é propriamente uma terapia, mas ela tem efeitos terapêuticos, né? E Sim. pode ser associadas. Alguns até a enxergam como uma terapia.
pelo fato de que ela tem efeitos terapêuticos, né? Mas a Sim, verdade é que as constelações familiares, muitas vezes a pessoa descobre nas constelações algumas coisas que podem ser complementadas por processos terapêuticos, né? sim, E as constelações, quando alguém que não conhece o assunto pensa em constelações, pensa que as constelações têm a ver com astrologia, com universo, astronomia. Na verdade, o nome inicial é o nome alemão que se traduz como posicionamento ou então configuração, né? Então, sim, como é que as informações da família se configuram de forma a ter um impacto, né? Ter um impacto na nossa vida. E, na sim, verdade, tudo está ligado, é como o sangue que une uma família, né? E essa informação que vem de nossos ancestrais, ela vem junto com a genética, hoje você fala em epigenética, né? Vem sim, outras informações da história de vida, dos vícios, dos padrões, e muitos desses padrões, eles se refletem na nossa vida e pode entrar, inclusive, na configuração de doenças, de dificuldades com a prosperidade, né? Então, a gente diz que quando as leis espirituais da constelação não estão em harmonia, gera-se uma coisa chamada emaranhamento, né? sim, Emaranhamento é como a pessoa ficar enviada num processo confuso, como ficar dentro de um labirinto, né? E não conseguir sim, encontrar saída. Então, as constelações é um sistema que possibilita a pessoa enxergar com mais clareza, a partir de um ponto de vista mais amplo. Normalmente, a pessoa vai sair daquela visão muito individual, a partir do seu umbigo, e vai ver a partir de um bem-estar da família como um todo. E é um sistema que tem muitas aplicações, porque hoje no Brasil já está se usando, inclusive no judiciário, e alguns juízes que utilizam, eles verificam que conseguem uma boa coordenação, uma boa negociação, um bom entendimento na maioria absoluta dos casos. Então, como é que a constelação funciona? Ela permite uma espécie de leitura de um campo, né? De um campo de energia. E esse campo de energia, ele está muito próximo ao que no esoterismo se falava, a mente universal, dos registros acásticos, né? Ou seja, sim, é uma forma nova de dizer, mas existe um campo de energia, assim como existe, por exemplo, a lei da gravidade, ela não, a gente não pode ver, mas ela funciona. sim, As leis do rádio, elas também funcionam, nós podemos sintonizar o rádio. E existe, sim, então, uma ligação. E alguns fenômenos acontecem na constelação familiar, assim, quando, por exemplo, um dos membros é excluído. Porque no momento que nasce, que a pessoa nasce, ela tem, por uma lei universal, um direito de existir, de ocupar o seu lugar. sim, E quando ocorre essa perda, vamos dizer assim, dessa conexão, daí vai ter problemas. Então, existem algumas leis básicas que nós prestamos muita atenção nas constelações, que é, tipo assim, a precedência. Quem vem antes, ela tem uma prioridade sobre quem vem depois. Depois, cada um tem o seu lugar, mesmo que haja preconceitos, mas as pessoas, cada um tem o direito de ocupar esse seu lugar. E outra lei muito importante é o equilíbrio entre o dar e receber, né? Então, toda relação, pode ser uma relação de casal, pode ser uma relação onde haja filhos e pais, né? Onde é perturbada essa harmonia, onde um só dá e outro só recebe, lá pelas tantas a coisa meio se quebra, e eu conheço, atendi clientes assim, onde a filha deletou a mãe da sua existência e simplesmente não aceita mais nenhum tipo de comunicação. É porque algo foi perturbado dentro dessa harmonia, né? E sim, às vezes é uma coisa que a mãe faz, ou que a filha faz,
mas às vezes é uma contaminação que vem de gerações anteriores. E como é que Sim, essa com certeza. contaminação acontece, né? Às vezes uma pessoa comete suicídio, ou um aborto acontece, ou uma pessoa mata o outro, né? Então isso gera um efeito tanto na família daquele que cometeu o crime, como daquele que foi morto, por exemplo, né? Então Sim, existe como que uma mistura com daqueles vínculos certeza. familiares das árvores, né? E é importante, né? Por que que eu pensei, né? Como eu sei que você é uma das pessoas, pelo menos que eu conheço, ó, que está há mais tempo nessa área, e também tem essas questões, né, de as pessoas estarem confinadas, né, professor? Sim. E aí tem muitas coisas acontecendo nesse campo sistêmico que antes não era observada, não é verdade? Falando dessa forma, muitas questões que a gente não olhava, a questão do excluído mesmo. As pessoas viviam ausentes, viviam, né, em mundos diferentes e de uma forma ou de outra, tiveram que agora coabitar dentro de uma casa, ficarem presos por algum, agora não tanto, mas antigamente, em outros mês de abril e maio estava mais, né? E ali, gente, tivemos que se aprender, né? Isso interferiu, né, no campo sistêmico, professor? É uma pergunta mesmo que eu mesmo tenho dúvida. Como que isso funciona agora? Qual é a sua percepção sobre isso? Interfere principalmente assim porque, veja, primeiro que quebra-se uma rotina, um costume, um hábito afetivo, a forma como as pessoas se relacionam. Então, esse afastamento. Hoje as redes sociais minimizam um pouco esse problema. Imagine como teria sido a peste negra antes do Renascimento, da Idade Média para o Renascimento, né? Naquele período onde não havia as redes sociais. Então, Verdade. hoje, eu fico, até como eu falei no Renascimento, fiquei pensando, né? Como houve um renascimento das artes, das ciências, da cultura na época, eu fico imaginando se algo pode vir de bom desse momento, né? No momento onde, queira ou não, a maioria das pessoas volta a uma introspecção muito mais profunda, onde a pessoa faz uma série de reflexões. Quem sou eu? De onde eu venho, né? E até alguns fantasmas escondidos, eu acho que tendem a vir à tona. A gente fica mais Sim, sensível, né? E eu penso assim, que talvez existam implicações que venha dessa situação que nós ainda não compreendemos. Porque você imagina, por exemplo, algumas pessoas acreditam que esse vírus foi um acidente, outros acreditam que é uma intencionalidade, tipo uma guerra biológica. Se é de um jeito ou de outro, o efeito nas pessoas é diferente. E, de qualquer maneira, dentro de uma visão sistêmica, quando nós aceitamos as coisas como são, em vez de ficar brigando e angustiado, que não devia ser isso, aquilo, isso facilita. E se nós nos concentrarmos nos aprendizados, né? Buscar um verdade. aprendizado espiritual disso, é muito interessante que eu fui convidado a participar de uma organização que há 40 anos, há 46 anos atrás, eu fiz um trabalho e fundei um núcleo dessa organização na minha cidade, que é a Ordem Rosa Cruz, né? E é onde eu dirigi Legal. ela por 2 anos, depois fui monitor regional, Estado do Rio Grande do Sul e tudo. Mas o que acontece? Agora, em fevereiro, foi feito um encontro de recolhimento interior, num lugar com jardins, com a natureza, que eu tinha feito há 40 anos atrás, quando eu tinha, na época, eu era monitor regional. Professor, professor, só vou dar um oi pro pessoal aqui, tá? Que tá nos Ah, sim. prestigiando. Aqui a Luane, querida, amigona lá do VAP, minha cliente amada, Aparecida, a tua Minha querida esposa tá amiga Lourdinha aqui. também. O Roberto tá aqui com a gente. Boa tarde, maravilhosos amigos. O Roberto querido. Ó, Ademir, Rosa, Mário, né? Então aqui, ó, Baludinho, meu filho, o Steve, a Ilse, querida, tá? Bastante. A Bia também tá aqui, que é minha aluna,
de Barras, tem bastante gente aqui. Gente, desculpa se eu não estou vendo aqui, às vezes passa muito rápido aqui e a gente É não verdade. consegue. Dá um oi. Vai passando aqui a barra e às vezes a gente não consegue. Boa tarde, Anja. Então, Então, assim, um gente, alô, seja o João João Carlos agora Zero, entrando, do João Mato Grosso, João entrando. Carlos Zero Então, gente, também. quem eu não citei aqui, me desculpe, me manda um oi de novo que a gente vai falando, que é muito importante, né, as pessoas se sentirem amadas, reconhecidas, né, porque elas nos assistem, nos seguem pelo nosso carinho, né? Adriana Flores, olha, querida. Então, é isso, gente. Professor, essas coisas que o senhor está falando é muito interessante, porque realmente leva nós a profundas reflexões, na verdade. É. O Jefferson Eu entrando estava agora. eu estava Pode falando falar. uma sincronicidade, né, que daí fui convidado para um encontro de recolhimento interior, que é um encontro que foi Sim. no Carnaval, de 4 dias, onde a gente só falava, a gente não falava durante 4 dias, num processo de introspecção profunda, mas a cada turno era enfocado num dos valores humanos. E eu fiz um trabalho ao redor de um jardim, que eu chamei de Jardim das Flores da Esperança, né? Legal. Olá? Acho que o professor deu algum probleminha ali com o professor, tá? Gente, vocês estão me escutando bem? Só me vão me botando aí um joinha se vocês estão me escutando bem, estão me vendo bem, se a minha câmera tá boa, né? Só para me saber. Que eu digo, para mim tudo é muita novidade, tá? Se fui eu que caí também, não sei aqui, né? A gente procura aí está tudo bem. Eu acho que o professor caiu. Sim, Bia, querida, gratidão, Bia. O professor caiu. Eu tenho que esperar, eu acho que deu algum problema na internet dele ali, ele caiu. Então, gente, enquanto o professor não volta, vamos falando nós aqui. Estás linda. Obrigada, querida, obrigado. Procuro me esforçar para estar sempre bem, né? Eu acho que é importante nesse processo que nós estamos passando, né, do mundo, né, gente? É importante nós nos movimentarmos, né? Esse movimento, como a gente se atrapalhou aqui no começo, eu não consegui dar a introdução que eu gosto de dar sempre em relação ao projeto Superando a Si Mesmo, não é? Terça-feira, inclusive, eu e o Roberto vamos estar aqui às 20 horas, falando, né, sobre... tudo bem, nós estamos esperando ele aqui sobre emoção, sobre espiritualidade, né? Então, eu e o Roberto vamos estar falando, então vai ser lindo também, o Roberto também é psicólogo, então estamos tudo numa vibe dos psicólogos aqui. Eu sempre digo, né, eu não sou psicóloga, eu sou psicopedagoga, mas eu estou sempre no meio dos psicólogos, eu amo eles, eu acho que são pessoas assim que vieram para a Terra fazer um trabalho incrível, de verdade. Eu acho que eu só não vou fazer uma faculdade de psicologia porque eu tenho preguiça. De verdade, eu tenho muita preguiça. Eu já estudei tanto, assim, já fiz tantas coisas, mas eu acho lindo. Talvez uma hora me venha a inspiração e eu volte a estudar e faça a faculdade de psicologia. Eu acho que, com certeza, vai me tornar uma pessoa muito melhor. Parei que eu vou aceitar a professora aqui. Batendo papo fiado, né? Já tá voltando. Plano de saúde. Voltou. O professor caiu aí, professor, se machucou. Eu quero dizer que eu não creio em las brujas, pelo que las hay. Eu vi que o senhor só foi pro lado. Nossa, ele caiu mesmo. Então, hoje nós estamos com algumas coisas, né? Mas o que acontece? Você estava falando na questão da psicologia. Eu Sim, fiz a psicologia convencional, estudei psicanálise, estudei depois sim, terapia corporal e depois a hipnose, que eu já vinha praticando há mais tempo. Mas, assim, eu vejo que a psicologia convencional, ela fica um tanto para trás da psicologia positiva, da psicologia transpessoal. Essa eu fiz 3 pós-graduações, né, de 3 anos. Porque o que sim. acontece? A psicologia transpessoal ela vai falar da transcendência, do sentido da vida. A própria constelação familiar ela se encaixa dentro da psicologia transpessoal, né? Sim. E a visão da formação na psicologia convencional ela é muito individualista.
Até existe uma psicologia social, mas eu vejo que a constelação familiar, ela foi além, porque ela compreende a pessoa no seu inconsciente individual, compreende a pessoa no inconsciente da clã, de toda a família, e também no inconsciente da energia universal, né? E a psicologia transpessoal também vai buscar nas tradições a sabedoria, né? Sabedoria antiga, várias tradições, aí entra as tradições orientais, ocidentais, né? Ela vai buscar toda uma sabedoria maior que vem de longe, né? Que inclui o enneagrama, que inclui assim a visão budista, taoísta, os sufis, os índios americanos. Então a gente percebe que existe uma sabedoria que vem de muito longe. E os índios Zulus da África foi onde o Bert Hellinger, que era um padre, ele era teólogo católico, morava na Alemanha, mas ele foi se dedicar numa missão por 16 anos entre os índios Zulus, e ele começou a perceber algumas coisas diferentes e interessantes. Até uma coisa que eu vou falar dos índios Zulus, eu estava assistindo o filme do Gandhi, né? O filme do Gandhi, e aconteceu assim, que quando o Gandhi estava já próximo à sua partida, estava doente, porque também ele fez, né, greves de fome, as pessoas já o viam como um santo. E aí chegou um homem e disse para eles, olha, eu esmaguei a cabeça dela. E aí o Gandhi perguntou, mas como é que foi isso? Não, porque eles eram muçulmanos e eles mataram um filho meu e tal, uma coisa assim. Aí o Gandhi disse assim, pois então, para você ser perdoado, você deve adotar um filho muçulmano, como essa pessoa que você matou também, e tratá-lo, criá-lo, porém respeitando as suas crenças. Aí o cara ficou impactado, né? Então, veja, daí ele percebeu, o Bert Hellinger, que os Zulus tinham isso também. Quando alguém matava alguém, ele passava a fazer parte daquela árvore genealógica da pessoa que ele tirou a vida. E daí, essa pessoa era levada a conviver com aquelas pessoas que sentiram a perda, que levaria naturalmente. Ele é um processo profundo de empatia. Veja, um tipo de sabedoria diferente, né? E, então, existe muito conhecimento, muitas tradições que vêm, assim, de tempos bíblicos e também de outras áreas que não foram enfocadas nas tradições, assim, pelo menos na tradição bíblica, né, que enfoca mais judaico-cristã, mas você vê que esse conhecimento, essa sabedoria, esse estudo de si mesmo, do ser humano, vem de muito tempo, né? Veja que o oráculo de Delfos... Esse conhecimento, a constelação familiar, ela vem, né, esse estudo que foi feito, né, o Beto Hellinger fez nessa tribo, e isso é o que é mais legal, porque realmente ele estudou e entendeu que existia um campo ali, né, professor? Existia um campo e esse campo agregava, que precisava estar em ordem para a pessoa viver em equilíbrio. Eu acho que, basicamente, é importante a gente falar isso para as pessoas, né? Até porque se elas desejarem fazer uma constelação, né? Elas podem constelar, gente, qualquer coisa, tá? Eu constelo prosperidade, eu constelo, né, família, eu constelo... Então, assim, porque hoje a gente entende, pelo menos do meu ponto de vista, né, professor? Eu estudei e criei o meu método, na verdade, a partir do meu conhecimento, que é o conhecimento básico, mas eu entendo que qualquer coisa pode ser, até um objeto pode, isso foi o senhor que fez uma vez uma palestra, num curso que eu fui participar, até um objeto pode ser constelado, não é verdade? Por quê? Porque aquilo ali pode estar atrapalhando o teu campo sistêmico, né? A pessoa faz determinadas associações. Até eu fiz agora, das 11 ao meio-dia, eu atendi uma pessoa. Eu vou mostrar rapidamente aqui uma constelação que eu fiz com bonecos. Vou me deslocar um pouquinho. Para você ver, aqui tem uma constelação com bonecos, né? Então, eu faço também. Na verdade, aí tem... Esse aqui é feito na água, porque daí a gente observa, existem movimentos que fogem da nossa lógica, né?
E aí está representado o pai, a mãe, o filho do pai no outro casamento, né? As perguntas e assim por diante. Aí o Sim, marido e por aí vai, né? Então, o que 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 legal. acontece? Então, tem várias ferramentas que a gente usa e o que que acontece? Porque existe as constelações em grupo, né? Sim, E nas constelações em grupo, os próprios representantes, no momento que o representante ele está fazendo o papel do pai de alguém, ele vai captar do campo coisas daquele campo. sim, Porém, no entanto, é, a pessoa que vai representar o pai de alguém, ele muitas vezes acessa coisas do seu próprio campo e tem insights a respeito da sua própria história. Porque as sim. histórias têm pontos em comuns, né? Agora, o que que acontece? Aí tem, nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, então está mais em evidência alguns métodos onde a pessoa, por exemplo, ela pode ser trabalhada através dos bonecos, mas também a pessoa pode, assim, ser trabalhada por pranchas. Pranchas que se colocam no solo, aonde ela vai Uhum. representar, ela mesma vai sentir algo diferente quando ela se coloca no lugar do pai, da mãe, ou da própria Entendi. personalidade, como nós vamos trabalhar, né? Então, Sim, na verdade, é que uma forma de representação da são, nossa são, psique. são várias formas de acessar um campo, entender uma percepção diferente, né? E se colocar, ter aquela noção de empatia, né? Porque ela acessa aquele campo, ela sente aquela vibração, o que aquela pessoa está sentindo, né? Porque quem conhece constelação, quem já viu a constelação, sabe o quanto aquilo é doido, mágico, mas porém significativo e uma transformação muito profunda e duradoura, na verdade, porque as coisas Sim, se organizam de uma forma, gente, depressão, as pessoas às vezes estão no chão. Eu já vi mãe constelando, não foi eu que fiz essa constelação, mas eu participei de uma constelação que uma filha estava lá no quarto em depressão profunda. E aí a mãe foi constelar umas situações da família e quando ela voltou, a filha estava vendo televisão bem feliz da vida. Gente, é sim, muito forte, muito poderoso. Eu acho que é importante a gente falar isso para as pessoas, gente, porque eu levanto uma bandeira, professor, que sofrer é uma escolha, tá? Sofrer é uma escolha, tá? Por quê? Porque tem muita coisa que você pode fazer hoje que pode ajudar você a sair desse sofrimento muito rápido. Não é verdade, professor? verdade, porque as escolhas, elas são feitas de uma forma consciente, mas muitas vezes inconsciente. E como dizia o Carl Gustav Jung, que também eu estudei bastante, assim, o Jung ele dizia que enquanto nós ficamos inconscientes desses fatores todos que nos afetam, nós sofremos o efeito do inconsciente, mas na medida que vamos nos conscientizando, nós começamos a ter, então, mais condição de escolha. Sim, E muitas vezes encontro uma certa dificuldade de me definir, porque as minhas referências são dentro da psicologia, são dentro das tradições e outros sistemas de desenvolvimento humano, porque o ser humano é muito rico e a gente não pode sim, classificar tudo de uma forma acadêmica. Tem sim, muitos sistemas antigos verdade. que vêm de longe, né? Então, o importante é que nós percebamos que as constelações é como uma forma de leitura desse labirinto, desse enigma da nossa vida, e na medida que nós vamos percebendo como é que funciona, a gente passa assim a ter mais, como tu falasse, ter mais escolhas, e quando as coisas se reorganizam, na minha percepção, isso tem um efeito dentro do campo e Sim, pode afetar outros membros da família. E às vezes a gente faz uma verdade. constelação com uma pessoa que se afastou por muitos anos e no dia seguinte aquela pessoa volta a procurar a pessoa e começa a se estabelecer todo um novo movimento, né? Sim, é Agora, verdade. o importante é que o Então, que a pessoa enxerga ali, ela tem que fazer algo com isso depois, porque sim, algumas pessoas acham que a constelação é mágica, vai fazer tudo pela pessoa. Mas tem não. depois o uso daquelas informações, de ela usar uma Não, certa sabedoria.
A constelação é importante a gente falar para as pessoas, é uma ferramenta dentro de uma terapia, tá, gente? Porque muitas vezes você recebe informações ali que são ocultas e às vezes informações da família, até segredos de família já vi serem revelados dentro de constelação. Um exemplo, abortos que muitas pessoas não sabiam, ou aquela pessoa não sabia, são situações muito fortes, que são vistas de uma forma, e a partir dali você precisa trabalhar essas informações, porque senão você cai num desespero, é muito complicado. Então é importante entender isso, gente. Indo agora, nos encaminhando agora para o final, professor, eu gostaria que você deixasse as suas considerações aí, né, dizendo para as pessoas aí, dando aí alguma alento aí para o coração das pessoas, que será muito bom nisso. Então, dizendo aí pra gente, o professor, ele é professor, se apresente aí, fala dos seus trabalhos, acho que é importante as pessoas saberem o que você faz também, além de ser constelador, hipnoterapeuta, psicólogo, nossa, eu vou mostrar uns instrumentos aqui que são as âncoras de solo, onde estão representadas homens, mulheres, homens, né? Enfim, tem outras representações onde daí a pessoa se desloca e vai sentindo cada área, né? E que às vezes não temos um grupo, então nós temos essas ferramentas também. Mas, como tu estava falando, então eu trabalho com empresas também, muito em seminários de educação, né? Então é todo um trabalho, né, ao longo dos 33 anos como psicólogo e antes com mais tempo que nós, mais 13 anos que eu trabalhei antes disso com hipnose. Mas desde os 15 anos eu trabalho muito com a meditação, em buscar uma essência, uma força maior dentro de nós. E, inclusive, nós estaremos agora no dia 14, que é um domingo, das 15 às 17 horas, fazendo um encontro onde nós vamos refletir, vamos fazer pelo Zoom, né? As pessoas vão entrar, então, responder algumas perguntas, vão entrar pelo Zoom e vamos fazer uma conversa de 2 horas, onde vamos trazer alguns aspectos teóricos e práticos que as pessoas podem participar, vai ser um trabalho gratuito de 2 horas. Sim, depois você me passa para a gente fazer uma divulgação nos nossos grupos aí, tem grupos de autocura, tem o D&D lá que você participa, então assim, tem bastante coisa aí, lugares que você pode, a gente pode estar divulgando, que as pessoas precisam saber disso, né, professor? E estarem participando, não é verdade? Desculpa, filho. Olá, pessoal, eu tô aqui. Não sei o que aconteceu. Bom, deixa eu dar oi para quem entrou aqui, para o João, para o Severino, para a Rosana, querida, Eduardo, Elda, querida, quanto feliz de ver todos vocês aqui. Então, vamos só esperar a Maria, a Bia, o Atelier Mania. Gente, tem uns que são do nome das empresas, aí eu não sei quem é, né? Então, tem Drafons, né? Não sei quem é também. Rosana, desculpe, tá, pessoal? Mas geralmente eu gosto de prestigiar todo mundo, que todo mundo que tá aí, né, e tá trazendo com muito carinho aí nós já estamos nos encaminhando para o encerramento, tá? Fiquem só mais um pouquinho aí, que o professor só vai se despedir e deixar uma mensagem aí para o final. E nós, com muito carinho, gente. A gente se atrapalhou um pouco hoje, tá? E peço desculpas a vocês, porque a gente ia fazer pelo Facebook e acabou que não deu certo lá, por questões de a gente ainda tá num processo, né, de começar ainda a usar essas ferramentas, né? O Instagram, para mim, é mais desafiador, né? O Facebook eu já sou, nossa, muito, muito confortável para mim o Facebook, mas tem gente que não gosta do Facebook. Mas estamos aí, né? Acho que está tudo certo. Para aí que o professor está voltando. Vamos lá, né? E eu tava preocupada com a minha internet, né? Porque a minha internet não é santa. Rosana, querida.
E continuando, estava dizendo, não queremos Olha que a minha internet que é uma porcaria. Vou lhe dizer que a minha internet é complexa. É desafiadora. Isso é como a teoria da reencarnação, que para uns é uma teoria, para outros é apenas, para outros é real. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: Mas nós somos fortes, nós somos guerreiros. O que eu costumo dizer é que se existe reencarnação, mesmo quem não acredita vai reencarnar igual. E também é o que eu porque se não existe, mesmo que não acredita, não vai encarnar. Então, determinadas coisas são o que são. E dentro da constelação, existe uma coisa, o fato da gente conseguir aceitar o que é, aceitar o que nos aconteceu, aceitar que nós somos responsáveis, aceitar, né, agradecer, né, agradecer aquilo que nós podemos aprender. Porque até em algo que não é certo, nós podemos ter um aprendizado. Então, eu estava falando que no dia 14 nós vamos ter, então, uma integração, um trabalho sobre fortalecimento emocional e imunidade. Porque as pessoas muitas vezes se preocupam em se alimentar bem, qual é a medicação correta, mas existe uma grande relação do sistema imunológico com a vibração das emoções. Então, sem nos darmos conta, nós estamos o tempo inteiro vibrando numa certa escala vibratória baixa ou alta. E na medida que nós vamos sendo mais assim amorosos, mais solidários, mais compreensivos, quando nós entramos para o nosso humano profundamente, vamos para uma conexão mais divina, nós ficamos muito mais fortes, porque se as pessoas assistirem aquele filme Hell, que tem lá no Netflix, vão perceber assim que muitos profissionais curaram-se, inclusive de câncer e doenças muito profundas, trabalhando com a sua confiança interior, né? Então, nós podemos acessar muitas forças a partir desse momento, chegar num nível de harmonização profunda do pensamento, ter um acesso maior às intuições, harmonizar as nossas emoções e as nossas relações, e poder trabalhar essa harmonização a partir da fala, através das ações, e com isso tudo, nós vamos ganhando uma força moral, uma força que vem de dentro, e isso nos conecta de uma forma profunda com o espírito da saúde, como as tradições da humanidade já falam há muito tempo. Então, esse espírito da saúde, nós conseguimos conectar na medida que nós somos cada vez mais congruentes. O que é ser congruente? É ter uma harmonia entre o pensamento, entre a emoção, entre o que você fala e o que você faz, e como se relaciona, né? Então, na verdade, na medida que a gente vai administrando, trabalhando uma autoliderança, vai se conectando e se fortalecendo a partir de um centro interno, nós vamos ficando mais saudáveis. É por isso que o medo do vírus não me afetou em nada. Eu em nenhum momento tive medo. É claro que eu tomo os meus cuidados, eu uso a máscara, eu faço todos esses cuidados com a limpeza e tudo, mas no momento, assim, eu vislumbro que se no momento que eu pegar um vírus desse, eu vou usar tudo que eu sei, no sentido de fortalecer a minha imunidade a partir das emoções, a partir de um estado de bem-estar, de confiança, e isso pode fazer muita diferença. Então, tem uma série de recursos que vêm do yoga, que vêm de outras tradições, que vêm da meditação, e que podem fortalecer, além, claro, de uma série de cuidados com alimentação natural, com uma série de coisas que nós sabemos que reforçam a imunidade, uma vida equilibrada, que na imunidade, então tudo isso também nós vamos explorar. E as pessoas que queiram entrar em contato, entrem em contato com a gente, é só anotar mentalmente o nosso instituto, que é o SAB, que é Salvador, Amigo, Brasil, Brasil, Índio, né? Então, Instituto SAB, ali vocês têm todos os nossos telefones, ou mesmo pelo nosso Facebook, e daí a gente dá a entrada nesse grupo,
que é um trabalho que você tem feito, muitos trabalhos interessantes assim também, né? Esse Sim, sim. novo, Não, com nova forma certeza. O de... Instituto cortou um pouco, o Instituto Sabe. Inclusive, ele está aqui no Instagram, né, professor? E Sim, aí você pode, né, seguir o Instituto também, vai ser bem legal. O professor tem se dedicado a fazer lives todos os dias, e por volta da 1 hora, né? E para ajudar, para, né, nesse propósito, né, de ajudar as pessoas, ter entendimento, né, terem mais clareza do que está acontecendo e usar, que nem você falou, usar essas ferramentas para a sua ativação, para a sua autoimunidade. Porque é importante isso, é a gente entender que somos todos um, né? Estamos uma célula de um grande corpo que está aí se ajudando e se harmonizando, né? Nos harmonizando, né? Então, é exatamente. isso, professor. Qual é a sua consideração final aí, para A nós irmos consideração, encerrando? consideração final é que tudo está ligado a tudo, né? E que, na medida que nós reverenciamos nossos antepassados, temos a gratidão pela própria vida que só existe porque um dia o pai e uma mãe, mostrando aqui, né? Um dia o nosso pai, né, e a nossa mãe se juntaram e a vida teve esse encaminhamento, eles nos deram uma oportunidade de atuar nessa nossa existência. E quanto mais nós tivermos consciência do nosso propósito, quanto mais nós percebemos que há algo de espiritual maior do que isso, e aí a consideração final que eu diria assim que ao invés de olhar só pelo lado econômico, ou político, ou individual, o que está acontecendo, nós nos perguntarmos qual seria uma razão mais alta, mais elevada, talvez para a elevação da nossa consciência, talvez para uma humanização maior, que eu tenho certeza que muitas pessoas melhorarão, irão para uma oitava acima, e outras talvez passe o tempo e não aprendam quase nada. Porque é como Verdade. Jesus, quando dizia que existia um semeador, e algumas dessas sementes caíram no meio das pedras e secaram, as outras secaram ao sol, outras ficaram sufocadas no meio de espinhos, mas houveram algumas sementes que caíram em solo fértil. Então, que o solo fértil do nosso coração, da nossa mente, o solo fértil da nossa atenção, da nossa amorosidade, né? Nossas relações mais ampliadas de uma forma positiva, possa trazer esse mundo melhor, porque muitas pessoas estão esperando que o mundo melhor venha de fora. E ele só Verdade. poderá vir a partir de dentro. Então, eu gosto sempre de dizer, como Gandhi dizia, sejamos a transformação que desejamos para o mundo, né? É Então, verdade. Linda, esse e aquelas linda pessoas que querem consideração, estar né? conosco. Sim? É, lindas considerações, é isso mesmo. E encerrando aqui, que eu acho que é importante, a gente deu o nosso recado, gente, as constelações, procure aí o professor, ele realmente tem uma bagagem, ele tem um conhecimento muito profundo, né? Várias ferramentas aí, eu acho que é importante a gente honrar, né? Dentro da constelação tem muito essa questão da gente honrar quem sabe, honrar o conhecimento, honrar quem veio primeiro, né? E por isso, quando eu pensei em constelação, pensei em você, que eu sei que é uma pessoa, foi quem me inspirou a entrar nas constelações, foi através daquela constelação que a gente fez uma vez lá no seu instituto, que até o Leandro Magalhães estava junto, que foi que me disse, olha, eu quero isso, eu quero saber disso, eu quero conhecer isso. E aí fui atrás, né? Que é hoje uma ferramenta que eu tenho. Mas busco, né, sempre estar conhecendo e entendendo, né? Eu acho que é importante isso. Não é a minha principal ferramenta, mas é uma coisa que eu sei. Eu acho que é importante as pessoas saberem que existe e que essa possibilidade pode tirar a sua dor. Não é verdade, professor? Então, E gente, uma coisa eu vou... assim, bem para dar o fechamento, Uhum. eu sempre levo Sim, em conta no meu trabalho de atendimento individual, seja como coach, constelador ou como psicólogo, e também nas constelações,
eu levo em conta um pensamento do Jung, que diz assim, aprenda todas as ferramentas, aprenda todas as técnicas, mas quando estiver na frente de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então a gente se despir, Verdade, né, de achar que a gente sabe alguma verdade. coisa e estar a serviço de algo maior. Então, Exatamente, é se colocar a serviço, né, desse momento. A gente sabe, né, que desde que entrou junho, pelo menos para mim, acredito que para você também está acontecendo dessa forma, realmente trabalhando muito e de forma online, bastante também, né? Por quê? Porque realmente as pessoas estão confinadas e elas precisam, né, desse atendimento e é muito importante a gente ter esse conhecimento. Né? Esse conhecimento que a dor, ela é uma escolha, gente. Eu digo isso com toda a propriedade, eu tenho certeza que o professor também me apoia, né, nessa fala, a dor é uma escolha. Claro que, gente, às vezes nós não sabemos que temos escolha. E nós estamos aqui agora, eu e o professor, para dizer para você, você tem escolha de sofrer ou não, tá? Isso que é na medida muito que a gente, importante, na porque medida quando que a você está gente aqui, consegue Na medida que a gente consegue entender e transformar o sofrimento num aprendizado, fica mais fácil. As coisas sim, fazem mais sentido. A alma começa um processo de cura a partir dessa ampliação de consciência. com Né? certeza. E a partir dessa fala, né, eu digo, gente, busquem ajuda, busquem conhecer mais, se autoconhecer, busquem ferramentas que vocês acreditem que faça sentido para vocês. Pesquisem, né? Pesquisem. Acho que é importante conhecer as ferramentas dentro do seu processo, o que você precisa nesse momento, e busque ajuda, né? Busque esse desenvolvimento, busque essa transformação porque não precisamos sofrer. Né? O sofrimento é uma escolha, às vezes consciente, às vezes não. Tá? Então, acho que é importante isso. Quero encerrar minha fala dizendo que, agradecendo, professor, pela sua disponibilidade. Desculpa aí, né, o transtorno todo que a gente está se adaptando, estava explicando quando você caía, e nós estamos nos adaptando ainda às ferramentas novas, mas sempre dá tudo certo, não é verdade? A gente só E está se adaptando. a vida ocorre numa busca da perfeição. A gente aceitar Exatamente. nossas limitações, aceitar os nossos erros e acertos, aceitar a nossa imperfeição, faz parte É, do processo de caminhar para um mundo melhor. verdade. Tá? Então, estamos juntos, ligados, né? Todos na egrégora, tá? Depois eu também vou E deixar aqui. na sequência, vamos marcar um outro dia para uma outra live. Também vou fazer uma live essa semana com o Roberto, que está aí, né? E Legal, eu vou falar com ele vamos. terça-feira, eu vou falar. Roberto, ele é fantástico também, então a gente vai estar falando sobre emoção e espiritualidade. Olha que lindo, né? Então a gente vai estar falando todos esses aspectos, provavelmente ele já, né, não sei se ele ainda está aqui. Então, gente, Bia, gratidão pelas contribuições aqui. A Monique entrou também, né? Tem bastante gente aqui, os meus amigos, meus alunos, né? Eu acredito que os seus clientes também estavam aí presentes. Então é isso, gente. Nós estamos todos juntos, misturados. Gratidão imensa, uma linda tarde, uma linda semana para todos, tá? Namastê e muito obrigado, professor. Gratidão. Beleza. É.